Olá, amigos! Estamos aqui com mais um Encontro de Grandes Ideias. Essa é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Itu e eu sou a Silvana Reis, da Parceria em Eventos e Festim Brasil, e a gente conta com o apoio da Sicredi e da Free House para viabilizar essa iniciativa. E como é sempre bom, a gente recebe aqui gente muito bacana. Esse encontro de grandes ideias está aqui para compartilhar histórias, desafios e ideias que impulsionam os negócios e inspiram pessoas. Hoje nós recebemos um grande parceiro, que é o Afonso. Seja muito bem-vindo ao Encontro de Grandes Ideias. É um prazer receber um profissional que construiu uma história de mais de 4 décadas. Aliás, faz 44 anos que a associação tem como contabilidade o escritório do Afonso e acompanha todas as grandes transformações do ambiente empresarial, né, Afonso? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, eu que agradeço, né, o convite, que é uma oportunidade até de sair do nosso ambiente de trabalho, né, e compartilhar algumas coisas aí do nosso dia a dia, da nossa atividade com vocês. Maravilha. Você nasceu em Itu e construiu a sua carreira aqui. Sim. Como começou a sua história na contabilidade? Por que esta opção? Então, na realidade foi assim, né? Eu comecei a fazer faculdade em Campinas, estudava na parte da manhã, período matutino. Eu comecei a fazer ciências econômicas lá e na parte da tarde eu ficava meio de folga, né? Não tinha tanta coisa assim para estudar, para fazer, tava eu tranquilo. E meu pai na época falou assim, não, precisa arrumar alguma coisa para você fazer, né? E aí ele pegou e falou na época com o seu Abílio Sávia, que tem um escritório até hoje aqui em Itu. E eu comecei a trabalhar meio período no escritório dele, e logo no ano seguinte eu fiz a minha transferência para o período noturno e comecei a trabalhar com ele até eu me formar, entendeu? Também um dos motivos que me ajudou na época a trabalhar com eles, eu jogava futsal no time da associação e o time do SS tinha um time de futebol de salão também. E aí ele falou, ó, uma das condições para você vir trabalhar aqui com a gente é você mudar de time. Então, no seguinte, eu tive que jogar para ele, mas foi muito bom, né? Foi bem legal. E aí, assim que começou a minha carreira. Daí eu acabei, por exemplo, eu tive até uma chance nesse meio do caminho aí, que eu passei numa seleção, num processo de seleção em São Paulo, mas aí eu teria que trancar a matrícula em Campinas para começar em São Paulo no ano seguinte. Eu acabei não optando por isso. E acabei, em 1980, eu acabei saindo desse meu primeiro trabalho e resolvi montar meu escritório, né? Era um escritório pequeno, eu tinha um colaborador apenas, né? E mais um menino que trabalhava de office boy na época, meio período, e assim começou. Né? Mas houve uma motivação para você sair do escritório do Abílio e do Plínio Sávia para empreender numa iniciativa solo, praticamente? Eu acho que assim, o que me motivou, assim, eu vislumbrei que tinha um campo, né, e eu achei que onde eu ficaria, se eu ficasse lá, eu não teria tantas oportunidades de crescimento, entendeu? Uhum. Então eu achei que, eu sei que é uma carreira assim, todo início é bem difícil, doloroso, você tinha que trabalhar por 3, né, não tinha sábado, não tinha noite, tinha que estar trabalhando, fazendo as coisas, mas eu acho que o sacrifício valeu a pena. Então assim, aí depois logo em 83 eu acabei me associando, recebi um convite, me associei à União Contábil, que tinha sido fundada um ano antes. Eram 2 escritórios pequenos que uniram força, e aí veio o crescimento, né? E a gente está no mercado aí há 44 anos. Legal. Quando você olha hoje para trás, nesses 44 anos, quais foram as maiores mudanças que você viveu na sua profissão? Olha, acho que o que mais teve na minha profissão foram mudanças. É o que mais teve. Assim, quando eu dei aula na faculdade, eu dava aula de teoria da contabilidade e mostrava para os alunos, né, como era a contabilidade lá no início, né? E a contabilidade tem até na série do Conselho Regional, tem até um museu da contabilidade, né?
Então, se você vai visitar aquele museu, você vê como era o trabalho quando eu comecei, como é hoje, é totalmente diferente. Então, realmente foi assim, foram mudanças muito radicais, porque você imagina, quando eu comecei a trabalhar, você usava máquina de datilografia, né? No meu caso. Tudo era com guias, tudo manual, né? Aí você começou a mudança quando você começou a ter os processos informatizados, né? Então a gente começou primeiro preenchendo planilhas para mandar para um birô de computação e retornava para a gente os balancetes informatizados. Aí nós começamos com folha de pagamento, então foi aqueles computadorzinhos lá, né? Não tinha mínima, assim, se você olha hoje e fala, como que aquele computador... Rudimentar, totalmente. Como que aquilo lá conseguia gerar folha, né? Então a gente fazia aquelas folhas e tal, e aí começou esse processo, né? E a gente teve que entrar nesse processo e aprender a mexer com informática, coisa que a gente não sabia. Aí veio a internet, também tivemos que nos adaptar com a internet, dar treinamento para os funcionários, porque a gente tinha funcionários no escritório que não sabiam mexer com, por exemplo, com internet ou com programas tipo Word, Excel, e eles tinham pavor disso aí. Então a gente falava, não, vocês vão ter que aprender a mexer. Tinha uma menina lá que brincava com ela, Vera, né, que ela veio do Ceará. Ela só fazia fundo de garantia. Então o fundo de garantia ficava lá o dia inteiro na máquina. Eu falei, Vera, você já pensou se daqui a amanhã o governo acaba com isso aí? O que você vai fazer da vida? E não tem o que fazer, né? E aí ela pegou, foi aprender. E, sabe, então, assim, é um processo, e até hoje nós estamos num processo de transformação, de aprendizado, né? Porque se você não se atualizar e acompanhar o que vem tendo no mercado, você cai fora do mercado. O próprio governo te obriga, né, a se atualizar. Por exemplo, você pega antigamente declaração de imposto de renda, você datilografava a declaração, aí passou para disquete. Hoje é tudo online, entendeu? E a declaração daqui uns 2, 3 anos, ela já está vindo pronta, semi-pronta, ela vai vir totalmente pronta, só para você falar se está tudo ok ou não. Todas as informações que você manda hoje para o fisco, é tudo monitorado e tudo online. Então você tem que ter programas que te auxiliem, usar inteligência artificial, que está na moda, mas tem que usar, né? E assim, a pessoa tem muitas vezes uma ideia, a informática vai ajudar a facilitar a vida, né, do escritório, das empresas. Só que cada vez mais as exigências por parte dos órgãos governamentais, elas são maiores. Então antigamente você tinha, por exemplo, uma declaração de imposto de renda, você datilografava, mas não tinha quase informação naquela declaração. Hoje não, hoje são arquivos que você vai compilando durante o ano, mas o que vai de informação numa declaração, por exemplo, é uma coisa gigantesca, né? Então o governo começa a monitorar as empresas e os cidadãos a cada passo que você está dando. Então, assim, as transformações realmente foram muitas, né? A gente ainda está aprendendo, né, a cada dia que passa. Por exemplo, agora a gente vai começar a fazer um mapeamento no escritório, a gente está contratando lá um consultor que já foi conversar conosco para saber utilizar a inteligência artificial. Esse era um ponto que eu ia tocar com você. Então, você acredita que essa busca por inovação, esse acompanhamento pelas mudanças todas, é o que faz o teu escritório, que atende clientes aqui da cidade de Itu, da região e até de São Paulo, é isso que faz o teu escritório continuar relevante nesse mercado? Eu acho que se você hoje não se atualizar, você cai fora do mercado. Sim. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então eu acho que isso aí é vital, né? Você, imagina, o cliente chega lá no escritório com uma dúvida, você não é obrigado a conhecer tudo, porque é impossível, né? Hoje em dia você com essa loucura que nós temos em legislação no país, não tem como você, de bate pronto, dar um retorno para o seu cliente. Muda todo dia, né? Porque muda todo dia, né? Então, mas você tem que estar antenado com as coisas, você precisa saber onde você vai buscar as informações, entendeu? Então, é importante você ter no escritório, por exemplo, empresas que te dão consultoria também, né? Você não adianta só o Afonso participar de treinamentos, não. Eu mando meus funcionários também participarem de treinamentos. Aqui na associação mesmo, quando vocês fazem treinamento da parte de RH,
As minhas funcionárias vêm, elas adoram, falam que... Ah, que bom. Não, todos os eventos elas estão vindo aqui, né? Os eventos da Érica são super elogiados, então... E em outros setores do escritório, a gente procura fazer a mesma coisa, porque se você falar para mim, eu faço alguma coisa no escritório, né? Trabalho bastante, mas assim, eu não consigo fazer nada na parte operacional. Então, meu dia a dia é atender o cliente, é resolver problemas, saber onde buscar soluções, entendeu? Relacionamento e estratégia. Justamente, né? É basicamente isso que você tem que fazer. E você tem que ter uma equipe que esteja antenada, né? Que conheça também para poder dar soluções. Às vezes alguém da tua equipe acaba conhecendo um determinado ponto, um determinado assunto, até mais do que você, né? Não, mas com certeza tem isso. Porque cada setor, eu tenho lá meus responsáveis, meus gerentes, eles sabem muito mais do que eu. Tem setor lá que não é minha praia. Então, se você falar assim, tem um setor do RH, tem uma noção, mas eu não sou especialista nessa área. Tem o setor fiscal, que tem lá as meninas que estão estudando o dia inteiro. Então, assim, com certeza eles sabem bem mais do que eu. Não tenho dúvida. Na sua opinião, o contador deixou de ser alguém que calcula imposto e se tornou um consultor estratégico das empresas? Bom, isso aí é um assunto que a gente vem comentando e debatendo há muito tempo, né? Existe até um termo, desde o tempo que eu dava aula na faculdade, eu falava para os alunos isso aí, falava, olha, vocês precisam ter na cabeça o seguinte, vocês têm que parar de ser o contador darfista, que a gente fala, é você preencher guias para o governo, que isso aí não acrescenta nada. Né? Infelizmente, você quando chega para o cliente e você coloca lá um monte de guia na mesa para ele pagar, ele acha até que você é o culpado de ter tanto imposto para pagar. Né? Então, na realidade, eu sempre falo que você tem que partir para essa parte realmente estratégica do negócio. Nesse curso de inovação que a gente acabou de fazer hoje, nesse módulo da inovação, uma das coisas muito discutidas foi exatamente isso. O que o contador ele pode fazer para deixar de ser aquele contador tradicional, para ele tentar ser um contador mais proativo e ele ter até mais valor no serviço que ele oferece para o seu cliente. Né? Isso é uma das coisas que foi muito discutido lá. Então, existem algumas saídas, lógico que existem, né? Mas você tem perfis de clientes que são diferentes. Vamos dar um exemplo. A gente tem empresas no escritório que a contabilidade ela é uma contabilidade real. Então você consegue fazer reunião com o cliente mensalmente, você mostra as margens, mostra os índices para o cliente, é muito legal isso aí. Que bacana. Mas você também tem os clientes que, como a contabilidade não é a realidade da empresa, então muitas vezes aquilo lá não vai servir como um parâmetro, entendeu? Então eu acho que talvez com essa reforma tributária que vai vir aí, vai mudar muita coisa em relação ao que muitos clientes estavam acostumados a fazer, né? E do que ele vai ser obrigado a fazer daqui para frente. Eu acho que a parte da informalidade vai diminuir bastante, né? Então aí ele vai ter que se preocupar realmente com esses números, né? Eu tive um caso uma vez, eu teve um caso que eu gosto de relembrar. Eu tive um cliente lá no escritório, o Marcos Hashimoto, ele foi formado pela FGV, deu aula aqui em Itu, na Prudente, e ele foi cliente lá do escritório e depois ele se mudou para os Estados Unidos, né? Então ele dava um curso aqui em São Paulo de empreendedorismo. E aí quando ele veio se despedir da gente lá no escritório, ele comentou, Afonso do céu, ele voltou para o Brasil, né, que ele tinha uma filha que estudava aqui, ele foi nos visitar e falou, olha, eu dou curso nos Estados Unidos de empreendedorismo, eu não imaginava que a contabilidade fosse tão importante para os americanos, ele falou, né? Porque aqui você tem uma visão da contabilidade que você cumpre obrigações para o governo. E basicamente é isso mesmo, né? Você tem que entregar um monte de coisa que o governo te exige e tal. Falou lá não, o curso de contabilidade, você precisa ver o pessoal novo, é totalmente diferente, porque eles querem ter os números das empresas na mão, eles querem fazer análise, entendeu? Eles analisam se a empresa vai ter retorno ou não vai. Então é uma coisa muito assim, gratificante você saber. Com essa experiência desse teu cliente nos Estados Unidos, a importância da contabilidade, o que o empresário, o empreendedor pode usar mais da contabilidade? Aonde ele pode tirar mais proveito, que ele hoje, genericamente falando, não faz? Então, aí depende muito de cada empresa, né? Depende muito do relacionamento que você tem com o cliente, porque, por exemplo,
existe um dogma que a empresa do Simples é a melhor que tem. Não necessariamente, né? Você pode ter, por exemplo, uma empresa do Simples pagando muito mais imposto do que uma empresa de lucro real, por exemplo. Tá? Então você tem que fazer uma série de análises para ver qual é o perfil que melhor se encaixa a empresa, né? O que dá para ser feito para você diminuir a carga tributária. Então tem que ser feito estudos. E assim, o governo, infelizmente, nesses últimos anos aí, ele vem criando quase que um imposto por dia. Então a carga tributária no nosso país está um absurdo. Né? Então se você não fizer conta, você não fizer estudos, não fizer análise, você fecha seu negócio. Né? Por isso que você olha aí quantas empresas hoje estão saindo do Brasil, migrando para o Paraguai, por exemplo, pela diferença de carga tributária. É um absurdo você comentar um negócio desse, mas você olha hoje nas redes sociais, você tem lá advogados, pessoal dando dicas, porque realmente é um fato, né? E não são empresas pequenas, são empresas tipo a Lupo, 40 anos de Brasil, a dona da Lupo deu uma declaração, não fui eu que estou indo para o Paraguai, foi o governo que me mandou para lá, porque senão eu fecho meu negócio aqui no Brasil. Eu tenho um concorrente chinês que montou uma empresa lá no Paraguai para vender o mesmo produto que eu vendo, como que eu vou conseguir ter uma margem de 30% para competir com esse cara aí? Eu tenho que ir para o Paraguai, entendeu? Que então loucura. é uma loucura isso aí, né? Então você vai chegando num nível de tributação e daqui a pouco o empresário não consegue realmente competir mais. Então é bem difícil. Então você tem que tentar fazer o máximo de estudo só para ver o que viabiliza seu negócio. E muitas vezes nem com todo esse estudo você consegue viabilizar. Não acha uma solução. Né? Quais os maiores erros que nós empreendedores cometemos na gestão financeira e tributária? Eu acho que tem muitos erros, eu acho, né? Vamos imaginar assim, quando você conversa com muitos empreendedores, é o cara acreditar no feeling dele. Eu sempre fui mais ou menos tal. E você tem que ter os números na mão, eu acho. É a coisa mais importante que tem, né? Hoje você tem uma gama de programas aí que o empresário ele pode ter na sua empresa, tá? Ele tem que implantar esses programas para ele ter uma visão geral do negócio, né? Então, para não ser surpreendido. Então, acho que assim, você tem que ter hoje previsão, você tem que ter um orçamento, você tem que ver se você está dentro dessa previsão orçamentária, entendeu? Tem que ter um controle muito rígido, acho que de despesas na empresa, de custos, né? Acho que isso aí, lógico que existem algumas situações que não dependem do empresário. Hoje mesmo eu tive lá uma reunião com um cliente, ele falou: Afonso, o primeiro semestre meu foi excelente. Segundo semestre eu não sei como vai ser, porque o meu produto sofreu um dumping, então dobrou de preço. Então ele falou assim: olha, eu não tenho como repassar o aumento. Se eu conseguir vender meu produto hoje pelo preço de custo, já está bom. Eu não sei se eu vou conseguir ter lucro. Então, assim, as regras do jogo também mudam, né? Muito rapidamente. Então fica difícil de você, muitas vezes, conseguir se adequar, principalmente para quem tem contratos longos, né? Aí fica fornecimento, com preço amarrado justamente. E tal, né? Existem indicadores que seriam fundamentais para o empreendedor acompanhar o tempo todo para tomada de decisão segura? Não, existem, veja bem, você tem, os programas até fazem isso, você tem vários índices, vários indicadores, né, que são índices que fazem com que o empresário ele comece a ter uma noção, ele consegue ter um monitoramento, né? Então você tem lá os índices de liquidez, índices de endividamento, o ROI, então tem vários índices que você consegue monitorar. Então com isso você consegue ter uma visão, como que está meu negócio, sabe? Mas tem coisas que você tem que ter um controle, né? Um grande problema que a gente vê nas empresas comerciais, industriais, é que não existe um controle, por exemplo, de estoque. É feito um controle de estoque assim mais ou menos. Isso aí é coisa muito importante. Daqui a pouco você está comprando lá um produto sem necessidade. Está lá parado no seu estoque e você está comprando, né? E tem outro que está vendendo e outro que está faltando, né? Então tem muito disso. Então acho que isso aí e é um custo financeiro que está lá parado no seu negócio. Então é muito importante você ter essa visão macro do negócio, né? Eu acho que é muito importante. E nem sempre, que nem eu estava comentando com você, a gente participou de um treinamento que teve, o cara que deu o curso lá, ele estava comentando, né, que ele passou por uma experiência, ele foi de uma empresa fora de Tu,
Olha que loucura que é, né? Por isso que eu falei que nem sempre o sistema do Simples é o melhor. Ah, como nós vamos fazer? O cara tinha 10 empresas no Simples, uma em nome de cada pessoa. Entendeu? Aí, porque foi orientação de um advogado, do contador, não vamos fazer isso, diminuir o imposto e tal. Daí o cara falou assim, primeira pergunta que esse consultor fez, ele falou, olha, você já pensou, se você que é dono dessa empresa morrer amanhã, o que vai acontecer com a sua família? Ela vai ter, sua mulher vai ter uma empresa no nome dela e seu filho tem uma empresa no nome dele e o resto. Vocês não têm nada, tá? Essas outras empresas estão no nome de outras pessoas, né? Será que você vai conseguir retornar essas empresas para você? Entendeu? É um problema sério. E aí tem o problema da gestão, né? É isso que eu comentei com você. Daqui a pouco, uma empresa faltava uma coisa na empresa, estava sobrando na outra, porque cada empresa usava um programa, eram controles separados, né? E inclusive hoje isso aí é um problema, porque com a reforma tributária que teve, o governo federal no começo desse ano, ele criou uma vedação para empresas, grupo econômico, que ele chama do Simples, né? Então hoje, se você tem várias empresas do Simples, em nome de terceiros, por exemplo, mas o governo, você coloca lá no seu site, tem 10 empresas, por exemplo, 5 empresas, cada uma no nome de uma pessoa. Hoje a Receita Federal ela está usando exatamente a inteligência artificial para buscar isso, entendeu? E se ela consegue caracterizar isso aí como grupo econômico, ela exclui todas essas empresas do Simples, retroage a 5 anos, né? Não. E vai cobrar imposto com um outro regime. E a gente pensa assim, isso aí é possível de fazer. Não, é a coisa mais simples que tem, né? A Receita já está tendo várias atuações em que ela vai buscar em cartório procurações. Então você tem lá tantas empresas e essas empresas, eu sou o dono, está toda a procuração no meu nome, todas as procurações no meu nome, tudo igualzinho. Eu que dirijo as empresas, entendeu? Os contratos, muitas vezes, de locação, eu que sou o cara que faz o contrato. Então, assim, dá a impressão que é difícil de pegar, mas não é. E assim, e hoje o governo está criando um departamento só para fazer isso, a Receita Federal, né? Eles estão buscando essas informações, sobrenome de família, então você tem o seu sobrenome, vamos avaliar na junta comercial que empresa que está lá, e aí eles conseguem buscar isso aí, entendeu? Então, assim, a informática é um negócio muito bom, né? Mas tem os dois lados, né? Exatamente. Na sua visão, o que diferencia uma empresa que cresce de forma sustentável daquela que vive apagando incêndio? Eu acho que uma empresa teoricamente sustentável, ela tem tudo para ter uma vida longa, né? Aquela empresa que vive apagando incêndio vai chegar a um ponto que não tem como você apagar esse incêndio, não tem como. E é isso que eu falo, essa reforma tributária ela vai escancarar mais ainda essa situação das empresas, né? Por exemplo, o governo ele criou uma situação hoje do split payment, que vai ser um pagamento antecipado dos impostos, né? Então hoje você tem empresas que convivem com dívidas tributárias e não pagam. Então quando chega no último momento, o cara vai lá e faz o parcelamento do imposto. Paga uma, duas, não sei o que, começa a dever de novo, e assim ele vai. Com essa reforma tributária, o governo ele criou a figura do devedor contumaz, ou seja, aquelas empresas que devem costumeiramente, essas empresas o governo pode pedir a falência delas hoje. Então é uma situação que não tinha, né, e que vai começar a ter isso aí. Segundo, o split payment vai mexer muito com o fluxo de caixa das empresas. Por quê? Porque a mudança que vai ter a partir do ano que vem, você vai destacar o imposto por fora. Então, esse imposto que vai estar por fora, quando você recebe esse valor, por exemplo, você emitiu uma nota lá, 10 mil reais e tem, vamos imaginar, R$1.000 de imposto. Então é 11 mil. Você não vai mais receber os 11 mil, você vai receber só 10 mil no seu caixa. Aquele R$1.000 do imposto já vai direto para o caixa do governo, entendeu? Então imagine isso aí, no fluxo de caixa, como vai ser difícil. A pessoa já trabalha, né, com problemas de liquidez. Você acha que essa é a mudança mais fundamental dessa reforma tributária ou qual outra você classifica? Não dá para saber, veja bem, essa mudança aí, como eu falo, é uma jabuticaba. Pelo que a gente escutou falar, nenhum país do mundo tem esse sistema de cobrança assim antecipada. E isso aí vai ser realmente uma jabuticaba, porque vai ser uma coisa totalmente nova. Então você vai ter como se diz, você vai ter
esse pagamento você vai ter uma coisa assistida pelo governo, o governo vai fazer um monitoramento. Então são muitas mudanças que tem, né? A reforma tributária, num primeiro momento, ela foi vendida como uma coisa que ia simplificar para as empresas, né? Mas não é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo ainda que essa reforma tributária, por exemplo, eram 5 impostos, ficaram 2, né? Bom, e daí? Nós estamos agora praticamente há pouco tempo de janeiro para começar a reforma e nós não sabemos qual vai ser a alíquota da CBS ainda. Diz que já era para ter sido divulgada. Diz que vai ser divulgada após as eleições. Então, tem... Ai, que perigo. Então, é um perigo realmente, né? Quer dizer, como que você faz planejamento, como que você faz simulação de cenário se você não sabe ainda qual é o valor da alíquota? Mas pode ser valor aproximado, mas é aproximação. Tem um imposto seletivo, que é o imposto, eles falam aí, do pecado, que vai incidir sobre cigarros, bebidas, né? Acho que doces. Qual é a alíquota desse imposto? Esse imposto também, que o próprio secretário da Receita Federal divulgou, que vai ser só depois das eleições ou só para o ano que vem. Então ninguém sabe qual vai ser o impacto disso. Então olha como é difícil você desenhar cenários, né, se você não tem assim, previsibilidade nas coisas. Né? Afonso, a gente tem ciência de que está vindo essa reforma tributária, mas a gente recebe um monte de informação e para nós que não somos ligados nisso, né, não temos formação para isso, somos empreendedores, a gente tem uma visão geral do próprio negócio. É um monte de informação que para a gente parece desencontrada, como você está falando, tem coisa que nem se sabe ainda como vai ser. A gente tem que encarar esse ano, esse período, como um ano de adaptação, é isso que a gente tem que fazer? Ou já tem que entender que isso é real e está concreto agora? Não, a adaptação já está terminando, isso aqui já é real, né? Então você já tem que, por exemplo, ontem eu vi uma matéria que quase 70% das empresas ainda não estão adequadas para emissão de nota fiscal. Então, olha que loucura que é isso aí. A partir de 2 de janeiro, você volta do Réveillon, você vai emitir uma nota lá. Se tiver algum problema, você não emite nota, você não fatura. Então, é uma coisa muito, muito séria, muito delicada, né? A partir de janeiro, você vai ter já um outro cenário, entendeu? Então, tem várias atividades que hoje, dá um exemplo, você tem uma empresa que você tem imóveis e você aluga. Hoje você faz contrato e faz um recibo, cai o valor na sua conta. Vai ter que emitir nota fiscal do aluguel agora, entendeu? Então tem várias situações que ainda não foram definidas. Esse caso da nota fiscal do aluguel não está definido até hoje. Como que você vai fazer? A gente sabe que tem que emitir a nota, mas assim, o prazo eu acho que é muito pequeno para todas essas adaptações, né? Não sei nem se tem tanta gente especializada para dar conta disso aí. Preparada para assessorar, né? Porque pelo prazo é muito pequeno, né? Essas 70% das empresas não preparadas, o que elas têm que arregaçar as mangas e começar a fazer a partir de agora? Que profissional ela tem que buscar? Onde ela tem que se informar? O que ela tem que fazer já? Ela tem que correr lá, pedir orientação para o escritório e também ver o sistema que ela usa e já começar a fazer os testes, né? Isso é uma coisa fundamental, né? Então tem muitas coisas, por exemplo, que a gente já está praticamente passando do meio do ano e lá no escritório a gente está numa correria porque, assim, acabou o ano que vem muda tudo. Então, tipo assim, tem um monte de gente abrindo empresas, por exemplo, de familiar. E o cara tem imóveis na pessoa física, né? Então você tinha um planejamento que você podia fazer, transferindo esses imóveis para uma empresa. A holding. Tipo de uma holding, né? Na realidade o termo holding não é o correto, né? Porque a holding é quando você tem uma empresa que ela administra várias empresas, né? Aí você está abrindo uma empresa só. Então na realidade isso é uma empresa de administração, de participação em outras empresas e tal. Mas aí o que acontece? Você tem um prazo para fazer isso, porque a legislação vai mudar. Então, por exemplo, se você faz isso esse ano, você consegue, tipo assim, pôr os imóveis lá, você consegue aí fazer um planejamento sucessório, né? E muitas vezes você colocar esses imóveis no nome dos filhos, vai pagar um ITCMD, que esse ano é 4%. Para o ano que vem, vai mudar tudo. O valor já não vai poder ser o valor do patrimônio líquido desses imóveis, da empresa,
vai ser valor de mercado, vai ser valuation da empresa. O ITCMD de 4 vai para 8, já tem estados que já é 8%, entendeu? Então, assim, o custo disso aí vai ser muito maior, né? Então, é uma situação, muitas vezes, muito complicada. E são coisas que a pessoa tem que se pensar, porque no Brasil, hoje, daqui a amanhã, você morre e você vai largar o pouco que você tem para o governo, né? Porque você, quando vai fazer um processo de inventário, se você não tiver o dinheiro, aquilo lá fica parado. E como que você faz? Uma vez eu fui num evento de sucessão familiar, o cara comentou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, você vê casas lá na região dos Jardins de São Paulo, aquelas mansões todas fechadas, né? Com placa de venda e tal. Muitas vezes o cara tem uma casa lá que vale uma grana. Muita grana. Muita grana. E a família não tem dinheiro para completar o inventário. Acaba tendo que vender a casa por um preço de banana. Ele falou a mesma coisa, você está morrendo de sede, sentado numa cisterna com 100 mil litros de água. E não pode utilizar essa água, né? Então, são muitas coisas que tem vindo no dia a dia aí e que tem que correr atrás. Você tem que se informar, E se informa com os escritórios de contabilidade, Sim, com advogados, com o que... Existe algum. Eu acho que o escritório de contabilidade é um parceiro, né, da sua empresa. Você tem que se formar com ele, entendeu? Se você tem alguma dúvida, tem algumas situações que essa parte de sucessão familiar, o advogado pode te auxiliar também, muito bem, né? Até melhor do que muitas vezes o contador, né? Mas eu acho que essa parte da empresa, já que você tem um profissional em que você confia, você tem que tirar as dúvidas com ele, né? E a pessoa mais, assim, indicada para isso, para essa finalidade. Né? Então, hoje é importante fazer um planejamento tributário para a empresa. Não, isso sempre foi, né? Não é de agora. Isso aí sempre foi. Planejamento, eu acho que tributário é uma coisa vital, né? Porque é muito ruim é tão difícil de você economizar um dinheiro. E é muito ruim você pegar esse dinheiro aí e jogar ele fora, né? Ainda mais no nosso país, que é um país de louco. Essa semana aqui, não sei se vocês chegaram a ver em rede social, é uma coisa que me chamou muita atenção. Estava falando do Grupo Açaí, que é um grupo famoso no mercado atacadista. Isso. Se não me engano, se eu não estou falando besteira, o Açaí teve um faturamento no ano passado de 40 bilhões de reais, né? Ele pagou de impostos para o governo em torno de 5 bilhões a 6 bilhões. E sabe qual foi o lucro do Açaí? 188 milhões de reais. Então você imagina será que compensa você ter uma empresa nesse porte que gera tanto emprego? Qual é o retorno que ela deu para os acionistas? Entendeu? Quer dizer, você tem um sócio que está lá. Que leva a bolada maior, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que se pensar, porque você olha hoje o que tem de empresas aí que eram saudáveis, né? E hoje estão em recuperação judicial. E não são empresas pequenas. Você olha aí, Pão de Açúcar, Toque Estoque, né? Então, quantas empresas aí, Hip Rap, que essa semana também saiu. Então, vai chegar num ponto que se não houver, e essas empresas, eu acredito que todas têm planejamento, né? É que você trabalhar hoje, você ser empreendedor, com juros na faixa que nós temos hoje, né? O empreendedor tem que ser um herói. Na realidade é isso, você tem que ter muita coragem para você ter um negócio e você continuar progredindo com esse negócio hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. Bom, você tem na sua empresa mais de 30 colaboradores, né? E certamente isso trouxe bastante aprendizado. Você estava comentando um pouquinho antes dessa geração nova que vem trazendo toda essa inovação, tecnologia e tal para os processos, né? O que é mais importante na liderança hoje? Eu acho que na liderança, hoje em dia, mudaram muitas coisas, né? A forma de você tratar, acho que com a sua equipe, acho que é uma coisa fundamental, né? Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Entendeu? Essa nova geração aí é uma geração totalmente diferente, então você também tem que ter, assim, um jogo de cintura, né? Vou trabalhar home office, posso, né? A gente tem esse esquema no escritório depois da pandemia, que está funcionando bem, entendeu? Então eu tenho funcionários que são fora de Itu, para elas era muito difícil vir para Itu todo dia, então o trabalho home office funciona normal. Então, assim, a dificuldade que você tem hoje em conseguir mão de obra especializada, acho que todos os setores têm essa dificuldade, isso aí não é exclusivo do meu setor, né? Uhum. Então, se você não tiver um jogo de cintura, não tiver, assim, um bom ambiente de trabalho, um ambiente que a pessoa se sinta bem lá no escritório,
você vai ficar complicado, você fica meio louco para trabalhar, né? Fora, assim, as coisas que você tem que fazer no dia a dia. Então, tem que ser criado isso aí. E como manter essa equipe motivada em um segmento que exige tanta atualização e tem tanta responsabilidade sobre cada orientação que eles dão? Então, olha, eu acho assim, que eu acho que a pessoa acaba gostando daquilo que faz, né? A gente sente isso, que eu tenho funcionários lá no escritório que estão comigo lá 30 e poucos anos, entendeu? Eu tenho funcionários lá que começaram a trabalhar comigo, a gente até está fazendo uma premiação para esses funcionários agora, que a gente começou a colocar, sabe, etapas, né? Então você fez 10 anos, fez 20, 30, né? A gente vai dando prêmios lá. Então são, assim, procura fazer pequenas coisas lá no dia a dia. Aniversariantes, todo mês a gente faz alguma coisa, tem o day off no dia do aniversário, né? Então você tem que tentar criar um ambiente. Vou trabalhar lá. Você tem que criar um ambiente de trabalho, eu acho, legal, porque a gente passa mais tempo no nosso emprego do que na nossa própria casa, né? Então, se você tiver um ambiente de trabalho, sempre falei isso pro pessoal, você vem trabalhar aqui, é um ambiente de guerra, você não gosta de fulano, não, esquece isso aí. Aqui tem que ser profissional, né? Você tem que fazer o seu serviço e tal. Problemas você vai ter com todo mundo, você tem até na sua casa, problema não vai ter no escritório, mas você tem que ter esse meio de campo e fazer esse jogo de cintura, né? Tentar motivar a equipe, delegar as funções, lá que eu falei para você, tem muitas coisas lá que são, a gente participa junto, mas são as pessoas lá, os meus colaboradores até que falam o que é o correto, esse é o caminho, acho que tem que se pôr aí. Ouvir, né? Sim, lógico, você tem que escutar mais do que falar, né? Afonso, o que você vê como futuro para a contabilidade daqui a 5 ou 10 anos? Isso aí é uma coisa bacana, porque eu lembro que há uns 6, 7 anos atrás eu fui convidado para fazer uma palestra na faculdade aqui, né? E o tema foi exatamente isso, o futuro da contabilidade, né? E aí, nessa palestra, foi na Faculdade de Direito de Itu, que eles têm o curso de contabilidade, né? E aí foi um negócio bacana que obriga você a pesquisar. E aí eu estava comentando isso para eles, olha, muita gente fala que a contabilidade vai terminar, ela vai deixar de existir, né? Mas não é só contabilidade que o pessoal fala isso. São várias atividades, né? Falei, inclusive aqui, vocês estão numa faculdade de Direito, quantas coisas hoje que um advogado fazia que ele deixou de fazer? Aquele advogado que saía da faculdade, que entrava para aprender no escritório como assistente, ele foi substituído por um robô hoje, né? Você tem uma IA que fica lá pesquisando e o cara depois o advogado da empresa, ele vai olhar, vai analisar para fazer isso. Então, assim, você no escritório de contabilidade, eu acho que a mudança maior que nós estamos vendo lá, já vem vindo de hoje, você tem que evitar o retrabalho. Então, aqueles processos que você, todo mês, você tem que ficar fazendo retrabalho, isso aí tem que acabar. É porque a gente está hoje brigando já há muito tempo no escritório, né? E tem muita lógica você pegar um extrato de uma empresa, tá? E reclassificar tudo aquele extrato para contabilidade. Não, você já pega aquele extrato, já joga no sistema lá e já está contabilizado. Ou aqui você tem um sistema e você aproveita esse sistema na sua empresa. Então, essa rotina de você ficar fazendo esse trabalho repetitivo é que vai deixar de existir. E aí o contador ele tem que estar preparado para fazer aquilo que você falou no início. Ele vai ter que ser mais um consultor, né? Ele vai ter que ser um estrategista, entendeu? Porque ele entende muito mais o dia a dia da empresa do que aqueles consultores que caem de paraquedas na empresa, que ficam vendendo ilusões e que não entendem muita coisa. A gente já cansou de pegar esses tipos de consultores, né, que o cara vem e começa a falar tal, e não é bem aquilo que acontece no final, né? Então isso aí é uma mudança, acho que de paradigma. O contador tem que se aperfeiçoar mais, ele tem que cada vez estudar mais para poder devolver para o seu cliente, né, essas estratégias, essas colaborações que o mercado vai exigir, entendeu? Mas eu entendo assim, a contabilidade, ela é uma ciência vital para o negócio, o dia a dia do empreendedor. O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Antigamente o pessoal falava assim, a contabilidade tradicional, ela é muito importante, é uma bússola que orienta o negócio. Mas imagina assim, a contabilidade tradicional é como você está dirigindo um carro hoje, é que você olha o passado, você olha no retrovisor, você está vendo o que aconteceu lá atrás. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a tentar antecipar algumas situações
para evitar uma surpresa lá na frente. Então hoje você pega um carro, você tem lá todo um sistema lá de um painel que mostra para você, né? Tudo, né? Tá para o pneu, quanto que tá a calibragem, quantos quilômetros falta para você chegar no seu destino, que rota que você tem que tomar. E eu acho que a contabilidade é mais ou menos isso. Mas aí você também tem que ter uma integração maior entre cliente e profissional, né? Muitas vezes o cliente também quer esconder alguns números do profissional. Então, tem algumas coisas que você depende realmente de saber melhor qual é o dia a dia, qual é a rotina, para você poder orientar também, né? O contador tem que ser quase o padre contábil da empresa, tem que saber de tudo, né? Sim, não tem como. Você tem que, ou você confia ou não confia, né? Não tem como fazer as coisas pela metade, né? Afonso, existe alguma inovação que você acredita que vai transformar completamente a relação entre contador e empresário? Olha, não sei, a gente vê tantas transformações tendo aí, mas eu acho que assim, a principal, né, a principal coisa que você tem entre um cliente e o contador, acho que é a confiança, né? Se você quebra essa confiança aí, eu acho que hoje em dia, todos nós somos monitorados, você tem lei aí sobre lavagem de dinheiro, você tem várias situações hoje, né? Então você tem que ter essa confiança. Eu acho que assim, todos os processos, sistemas, IAs, elas podem ajudar a você ter um controle melhor das situações, mas eu acho que nada disso vai substituir, eu acho que a conversa, né? Tete a tete com o teu cliente, acho que isso aí é uma coisa que dificilmente vai mudar. Então daqui a amanhã você vai falar com o robô, né? Exatamente. A gente já tem algumas experiências hoje de contabilidades aí online, né? E na realidade é você que faz tudo lá, joga as informações e você conversa com o robô. Então você não conversa com um consultor. E muitas vezes o robô, a IA também, se você fizer uma pergunta errada, ela vai te dar também uma resposta errada, né? Não significa que ela é perfeita, né? Exatamente. Ela é burra, na verdade. Sim. Se você errar uma vírgula, ela vai para outro caminho. Sim. Né? Afonso, você acompanha empresas desde a abertura até o crescimento delas, né? Existem algumas características que você percebe nos empresários que são aqueles que conseguem atravessar as crises e continuar prosperando? Tem um perfil de empresário que você identifica? Olha, é difícil de falar isso aí, viu? Porque a gente já teve tantas situações assim que a gente viu, né? De empresários que foram crescendo, chegou num ponto, perderam o controle e quebraram. Você vê empresários que tentam uma coisa aqui, não dá certo, tenta outra, não dá, na terceira dá e o cara estoura. Então, é muito difícil você ter um perfil, entendeu? Até porque eu acho assim, imagina, as mudanças, elas são muito assim rápidas hoje em dia, né? Então, necessariamente, se você monta um negócio hoje, não significa que esse negócio ele vai estar na moda daqui 1 ano, 2 anos, né? Então, tem muito disso. Você muitas vezes acerta numa determinada franquia, numa determinada marca, num determinado negócio. Mas daqui a pouco esse negócio cai de moda, né? Então, como que fica isso aí? Né? Eu lembro aqui em Itu, você teve um tempo atrás, tinha lá 100% vídeo, onde tem a Droga Raia na estação. Você chegava lá de fim de semana, era fila de espera para alugar os filmes. Alugar filmes, né? Hoje acabou isso aí. Então, assim, mas as mudanças estão vindo muito rápidas, né? Então, ontem eu estava escutando uma matéria de um produtor musical, ele estava falando, ele falou, olha, eu não sei qual vai ser o futuro do streaming daqui 2, 3 anos, mas eu acho que vai mudar, porque o pessoal hoje não tem, assim, a paciência o jovem de hoje, né? E é um produtor famoso, ele falou, o cara não tem mais a paciência de ficar escutando um álbum inteiro. Hoje ele escuta uma música no Instagram, tem um pedacinho de nada, e aí que ele vai atrás daquela música. Então ele falou, eu nem imagino como que vai ser o streaming daqui 4, 5 anos, né? Se ele não imagina, imagina a gente, né? Mas que vai ter mudança, vai. Então, assim, as mudanças hoje, elas estão sendo muito rápidas, né? Muito radicais. Então, é difícil de falar. Eu conheço empresários que sempre tiveram aquele perfil, estão lá com a gente até hoje, estão indo bem. Mas tem empresários que, infelizmente, assim, o negócio mudou, a forma de trabalhar mudou, o produto mudou, né? A matéria-prima ficou mais cara, ficou mais escassa. Então, acabou não dando certo. A nossa geração
viu 1 milhão de mudanças acontecendo, né? E provavelmente essas mudanças virão para essa próxima geração, essas próximas gerações aí, não vai ter jeito, né? Sim. Para finalizar, adorei esse papo, né? Nem sou especialista no assunto, mas estive muito interessada. Eu gostaria que você deixasse para os empresários de Itu e região que acompanham o Encontro de Grandes Ideias uma dica fundamental para o sucesso, uma grande ideia, um caminho a seguir. Aí você pergunta difícil, né? Assim, se a gente soubesse dar essa dica, tivesse essa ideia, né? A gente vendia e ganhava a semana, né? Não, mas eu acho assim, eu acho que você tem que ter um feeling no seu negócio, você tem que acreditar no seu negócio. Se você não acreditar, quem que vai acreditar, né? Então acho que é assim, você tem que fazer as coisas com amor, com carinho, gostar daquilo que você faz. Eu acho que todas as profissões, elas têm os prós e os contras, né? Você tem o dever que você tem que cumprir e você também tem as benesses de cada profissão, né? Então, eu acho que assim, tudo que você vai fazer na vida, você tem que fazer com amor. Você gostar daquilo que você faz, acho que o serviço vai ser bem feito. Acho que a melhor coisa que tem é você ter uma credibilidade, você receber um elogio do seu cliente. Eu acho que isso que é uma coisa importante, né? Eu acho que é isso. Não sei se tem alguma chave aí para o sucesso, tal, né? Mas essa seria talvez a dica aí. Que bom, muito obrigada. Eu proponho um brinde. Epa, vamos lá. O brinde da canequinha. Valeu. Bom, a gente chega ao fim de mais esse encontro, que foi uma verdadeira aula, né, sobre contabilidade e os caminhos a seguir. Esse é o Encontro de Grandes Ideias, que conta com o apoio do Sicredi e da Free House. Foi uma alegria ter você, Afonso, muito obrigada. Eu agradeço o convite, tá? Se você gostou, compartilhe esse episódio com os amigos, com quem vai empreender, com quem está começando a empreender, e siga os nossos novos episódios. Essas são ideias que inspiram, porque pessoas transformam e negócios prosperam. Eu sou a Silvana Reis e esse foi mais um episódio do Encontro de Grandes Ideias e espero vocês para o próximo. Vem!